Top 1. A sequência da morte de Tutancâmon. Em novembro de 1922, nas profundezas do Vale dos Reis, no Egito, o arqueólogo britânico Howard Carter fez o que se tornaria a descoberta mais icônica da egiptologia: a tumba quase intacta do faraó Tutancâmon. No momento em que a tumba foi violada, Carter e sua equipe não tinham ideia de que também haviam desbloqueado algo muito mais perturbador. Poucas semanas após a abertura da tumba, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, morreu de uma infecção repentina causada por uma picada de mosquito. Jornais de todo o mundo agarraram-se à coincidência, chamando-o de a primeira vítima da maldição de um faraó. Mas a morte de Carnarvon não foi um incidente isolado. Nos anos que se seguiram, mais de 20 pessoas ligadas à escavação morreram inesperadamente ou sofreram colapsos mentais ou físicos debilitantes. Algo antigo havia despertado e parecia determinado a punir aqueles que o haviam perturbado. Os eventos que se seguiram foram assustadoramente precisos. Sir Archibald Douglas Reid, o radiologista que realizou o primeiro raio-x da múmia de Tutancâmon, morreu pouco tempo depois em circunstâncias misteriosas. George J. Gould, um magnata ferroviário americano que visitou a tumba, contraiu uma febre e morreu dias depois. Arthur Mace, um membro importante da equipe de Carter, desmaiou e nunca se recuperou. Até 1929, mais de 2 dezenas de indivíduos ligados à tumba haviam morrido ou sofrido de problemas de saúde inexplicáveis. Nenhuma dessas mortes compartilhava um padrão médico identificável. As vítimas vinham de diferentes países, origens e estados de saúde. O que tinham em comum era uma conexão direta com a câmara funerária de Tutancâmon. A própria tumba continha inscrições e objetos diferentes de qualquer outro descoberto anteriormente. A câmara funerária estava selada com betume e revestida com amuletos de ouro projetados para afastar intrusos. Entre os tesouros estavam adagas feitas de ferro meteórico, uma máscara cerimonial com propriedades químicas que resistem à degradação e um amuleto de escaravelho com a inscrição: a morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar a paz do rei. A temperatura dentro da tumba era estranhamente estável, e amostras colhidas décadas depois mostraram vestígios de espécies de mofo que produzem micotoxinas. No entanto, nenhuma exposição desse tipo poderia explicar a variedade ou o cronograma das mortes. Instrumentos usados para medir a radiação ambiental e a ressonância magnética ao redor da tumba registraram anomalias sutis, mas consistentes. Um zumbido de baixa frequência, logo abaixo do limiar da audição humana, persistente mesmo quando a tumba estava fechada. As autoridades britânicas inicialmente descartaram o padrão como sensacionalismo da mídia, mas o Serviço de Antiguidades Egípcias teria solicitado que certos artefatos não fossem exibidos devido a efeitos inexplicáveis na equipe do museu. O próprio Carter, embora nunca tenha reconhecido publicamente qualquer crença em uma maldição, tornou-se cada vez mais retraído e reservado em seus anos finais. Muitos de seus diários pessoais desse período permanecem não publicados ou misteriosamente desaparecidos dos arquivos do Griffith Institute, em Oxford. Pesquisadores que tentaram reexaminar a lista completa da equipe de escavação encontraram nomes omitidos e registros conflitantes. Seja por descuido burocrático ou omissão intencional, tornou-se cada vez mais difícil rastrear o alcance total das vítimas da maldição. Hoje, a tumba de Tutancâmon é um dos sítios arqueológicos mais visitados da Terra, mas o relato completo de suas consequências permanece fragmentado. Vários periódicos acadêmicos tentaram estudos estatísticos do padrão de mortes, apenas para concluir que nenhuma variável consistente explica as anomalias. Mas as evidências, tanto anedóticas quanto físicas, sugerem algo mais complexo do que coincidência. Se a tumba de Tutancâmon foi realmente protegida por mecanismos antigos, gatilhos psicológicos ou agentes biológicos desconhecidos, isso marcaria um ponto de virada em nossa compreensão da engenharia antiga, neurobiologia ou talvez algo ainda mais profundo. E se não foi nada disso?
Então, por que tantas pessoas morreram por tocar em pedra e ouro enterrados por 3.000 anos? Top 2. O sarcófago negro de Alexandria. Em julho de 2018, durante uma inspeção de rotina em uma construção no distrito de Sidi Gaber, em Alexandria, no Egito, uma equipe de arqueólogos locais desenterrou um enorme sarcófago de granito negro enterrado a 5 metros de profundidade em um lote urbano comum. Medindo mais de 2,6 metros de comprimento e pesando mais de 27 toneladas, o caixão estava intacto e sem marcas. Uma raridade em uma cidade frequentemente saqueada por seus artefatos. A descoberta imediatamente atraiu a atenção global, não apenas pelo seu tamanho e condição imaculada, mas pela aura sinistra que parecia cercá-lo. Apesar dos apelos públicos para deixá-lo selado, a equipe abriu o sarcófago. O que aconteceu a seguir mancharia não apenas suas memórias, mas seus corpos. Ao quebrar o selo, um líquido fétido marrom avermelhado transbordou do recipiente, cheirando a podridão e ferro. O fedor era tão insuportável que vários membros da equipe vomitaram no local. No interior, a equipe encontrou 13 esqueletos decompostos, submersos no fluido estranho, sem marcas de identificação, sem inscrições, sem artefatos e sem sinais de status ou identidade. Embora as análises iniciais sugerissem que os corpos pertenciam a soldados, anomalias forenses surgiram rapidamente. Os ossos exibiam padrões de erosão não naturais e estavam manchados de preto, enquanto metais traços no fluido do sarcófago incluíam níveis elevados de mercúrio e fósforo. Jornais locais apelidaram-no de o sarcófago da morte, e espalharam-se boatos de que ele continha uma arma biológica ou material amaldiçoado. Vários indivíduos presentes na abertura relataram sintomas físicos em 48 horas, enxaquecas, náuseas e uma fadiga persistente. Um técnico afirmou que sua visão ficou embaçada por dias depois, e um historiador no local experimentou vertigem aguda que durou semanas. Autoridades egípcias minimizaram o incidente, afirmando que o líquido era apenas esgoto que havia vazado para a tumba ao longo dos séculos. Mas toxicologistas da Universidade de Alexandria, ao revisarem amostras do líquido, encontraram compostos que não tinham origem ambiental consistente, como se tivessem sido sintetizados em isolamento. Mais estranhamente, o museu local que recebeu os restos esqueléticos sofreu uma queda de energia 2 noites depois, e seu sistema de segurança falhou por mais de 6 horas. Durante esse tempo, pelo menos 2 artefatos desapareceram, embora nenhum relatório oficial tenha sido registrado. Tentativas de escanear digitalmente o sarcófago em busca de microinscrições ou gravuras retornaram apenas distorção de sinal. 3 equipes de escaneamento independentes relataram interferência eletromagnética concentrada na tampa interna do caixão. Quando um analisador de ressonância magnética portátil foi levado, ele desligou completamente ao entrar em contato com a superfície de granito. Ainda mais bizarro, uma lenda urbana se espalhou pelo bairro dizendo que animais de rua começaram a evitar o local da escavação, e 2 torres de celular próximas sofreram quedas de sinal em intervalos irregulares por 3 noites consecutivas após a abertura. Depois de um curto ciclo de notícias, a história desapareceu. O Ministério de Antiguidades do Egito encerrou sua atualização pública com a frase: "Todas as preocupações biológicas foram abordadas e a área está segura." Nenhuma atualização posterior foi emitida. O sarcófago foi transferido discretamente para uma instalação de armazenamento no Cairo. Nenhum dos membros da equipe de escavação original concordou em participar de novas entrevistas, e vários teriam solicitado transferência. O incidente, que um dia prometeu ser uma descoberta revolucionária, foi deixado sem solução. Se o sarcófago negro continha apenas decomposição e esgoto, os efeitos persistentes, tanto psicológicos quanto físicos, permanecem difíceis de explicar. Mas se ele guardava algo mais, algo antigo e projetado para resistir ao tempo, à perturbação ou à exposição, então os avisos de tumbas antigas não eram superstição. Eram sistemas e nunca foram destinados a serem abertos.
Top 3. A equipe que desapareceu na Mongólia. No verão de 1997, uma expedição arqueológica pouco conhecida, financiada por um instituto histórico conjunto entre Mongólia e Rússia, aventurou-se na província de Khovsgol, no norte da Mongólia. O alvo da equipe era uma formação de colina não documentada perto da margem do lago Khovsgol, um lago glacial localizado a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Imagens de satélite identificaram anomalias geométricas sob o terreno, especificamente dois vazios retangulares alinhados com o norte verdadeiro, sugerindo construção artificial sob o que se presumia ser uma colina natural. O que começou como uma escavação exploratória padrão terminou com o desaparecimento completo da equipe. Sem corpos, sem vestígios, apenas seus equipamentos abandonados, espalhados pelo acampamento, como se o tempo tivesse parado de repente. A escavação foi liderada pelo Dr. Alexei Borodin, um arqueólogo siberiano conhecido por seu trabalho em cemitérios citas. Sua equipe de 9 pesquisadores e 2 guias locais estabeleceu o acampamento base, perto da colina alvo em 6 de julho. No 8º dia, eles desenterraram uma série de placas de pedra entrelaçadas que formavam a parte superior de uma suposta câmara funerária. Os registros de comunicação com sua equipe de apoio em Ulaanbaatar relataram leituras de bússola irregulares e um zumbido persistente no local da escavação que causava interferência nos equipamentos de rádio. A última mensagem transmitida do telefone via satélite do Dr. Borodin dizia: "Estamos ouvindo algo abaixo. Tentaremos acessar a câmara antes do nascer do sol." Essa foi a transmissão final. Quando a equipe de apoio chegou 4 dias depois, o acampamento estava deserto. As tendas permaneciam de pé, a comida ainda estava lacrada e as ferramentas de escavação foram encontradas espalhadas ao redor da trincheira aberta. Mas não havia pegadas, marcas de arrasto nem sinais de luta. 12 pessoas haviam desaparecido sem deixar rastros. As únicas anomalias registradas foram leituras magnéticas elevadas em todas as bússolas digitais e picos de radiação localizados em um raio de 1,5 metro ao redor da trincheira. Os diários de escavação haviam sumido e 2 câmeras digitais encontradas no acampamento tiveram seus cartões de memória apagados. O Ministério da Cultura da Mongólia classificou o incidente como um contratempo ambiental e lacrou o local. Um posto militar temporário foi erguido ao redor da área, restringindo o acesso sob o pretexto de preservação da vida selvagem. As autoridades russas nunca comentaram publicamente, e o nome de Borodin foi discretamente removido dos registros universitários e publicações. Pastores locais relataram helicópteros militares circulando a área semanas depois, com alguns alegando ter visto caixas içadas da trincheira embrulhadas em papel de chumbo. O local permanece inacessível até hoje. Ao longo dos anos, documentos não confirmados surgiram em sites marginais, alegando que uma das câmeras, estilo GoPro da equipe, foi recuperada e mostrava imagens de uma passagem profunda de pedra iluminada por entalhes bioluminescentes. Outro relato, posteriormente retratado, descreveu uma figura humana parada imóvel dentro da tumba, com olhos refletindo a luz como os de um predador. Nenhuma dessas alegações foi autenticada. No entanto, em 2019, um analista de satélite amador francês lançou um mapa de lapso de tempo, mostrando que as dimensões da colina haviam mudado sutilmente entre 1995 e 2005, sugerindo um evento de subsidência, ou algo se movendo no subsolo. Se o local de Khovsgol era de fato um túmulo, então o que quer que estivesse sob ele não descansou em paz. 12 vidas desapareceram em silêncio, deixando para trás nada além de uma trincheira e uma pergunta. Talvez não fosse uma tumba esperando para ser descoberta. Talvez fosse uma fechadura, e alguém, sem querer, girou a chave. Top 4. A tumba mutante do Peru. Em maio de 2003, uma equipe arqueológica liderada por peruanos iniciou escavações perto das bordas do Planalto de Nazca, uma área já famosa por seus geoglifos gigantes, visíveis apenas do ar. Mas desta vez, o foco não era nas linhas acima do solo,
mas sim em uma estrutura subterrânea, descoberta sob uma crista isolada, conhecida localmente como Cerro Blanco Muerto. O radar de penetração no solo detectou um vazio incomum a cerca de 6,7 metros abaixo da superfície, de formato retangular e perturbadoramente simétrico. Na manhã de 17 de maio, a equipe rompeu a camada externa do que acreditavam ser uma tumba revestida de pedra. O que aconteceu a seguir foi registrado em seus relatórios de campo preliminares, mas esses documentos foram posteriormente lacrados. De acordo com testemunhas, no momento em que entraram na tumba, o próprio tempo pareceu se fragmentar. 4 membros da equipe principal, incluindo a líder da expedição, Dra. Clara Uaman, prestaram depoimentos juramentados ao Instituto Nacional de Cultura em Lima. Cada um descreveu o interior da tumba em termos inteiramente diferentes. Um afirmou que a câmara estava cheia de paredes revestidas de ouro e ossos antigos arranjados em formações estelares. Outro relatou escuridão total e um chão que refletia o céu. Um terceiro descreveu estar pisando em água, ouvindo sussurros em Quíchua, enquanto o quarto disse que as paredes estavam gravadas com símbolos pulsantes que desapareciam ao serem abordados. Essas discrepâncias não foram devidas a falhas de memória. Todas foram registradas minutos após o evento, e cada membro da equipe insistiu em sua versão com absoluta certeza. Investigações posteriores revelaram que nenhum dos equipamentos levados para dentro da tumba funcionou corretamente. O medidor a laser da equipe registrou dimensões impossíveis. Uma parede media 4,2 metros na aproximação, mais 5,8 metros no recuo. Imagens infravermelhas retornaram apenas vazios negros, enquanto gravadores de som captaram um tom grave, modulando em intervalos regulares de 5 segundos. Quando um técnico tentou calibrar uma bússola magnética dentro da câmara, a agulha girou continuamente. Do lado de fora, o ar permanecia imóvel, mas lá dentro, vários membros descreveram uma pressão não natural no peito e uma sensação de estarem sendo observados. No terceiro dia, toda essa equipe foi evacuada após 2 pesquisadores desmaiarem devido a uma desorientação severa. Um deles, um assistente chamado Rodrigo Esquivel, começou a falar em sílabas invertidas que não puderam ser rastreadas em nenhum idioma conhecido. Ele foi posteriormente internado em uma instituição psiquiátrica e nunca retornou ao trabalho de campo. Sua tomografia computadorizada teria mostrado um aumento da atividade neural na região pineal do cérebro, um fenômeno mais comumente observado durante experiências de quase morte. Após o incidente, o governo peruano colocou o local sob bloqueio militar, citando instabilidade geológica e preservação do patrimônio cultural. Imagens de satélite da área tiveram sua resolução reduzida em plataformas públicas. Periódicos acadêmicos que inicialmente expressaram interesse nas descobertas retiraram suas consultas, citando a falta de dados verificáveis. A tumba foi enterrada novamente, com camadas de concreto e cascalho. Até o momento, nenhuma explicação oficial foi dada. Anos depois, um memorando vazado, supostamente do Ministério da Defesa do Peru, referia-se à tumba como uma estrutura cognitiva anômala e alertava que a exposição prolongada poderia resultar em um colapso irreversível da percepção. Se for verdade, a tumba não é apenas um local de sepultamento, mas uma arma psicológica. Ou talvez uma construção destinada a guardar algo, desestabilizando a mente de qualquer intruso. Que tipo de inteligência poderia construir uma câmara que fragmenta a própria realidade? Top 5. A tumba radioativa na Sibéria. Em setembro de 1987, uma equipe de levantamento geológico soviética operando na remota região de Yamalo-Nenets, no norte da Sibéria, detectou níveis anormalmente altos de radiação no solo, perto de uma curva de rio alimentada por geleiras, conhecida como Sítio K-29. Inicialmente presumida como restos de testes de armas da Guerra Fria, a assinatura radioativa estava estranhamente confinada a um monte de pedras de aproximadamente 9 metros de diâmetro. Quando arqueólogos foram chamados semanas depois, concluíram que se tratava de um local de sepultamento da Idade do Bronze, um kurgan, provavelmente pertencente à cultura Okunev.
Apesar dos avisos de especialistas em radiação, foi tomada a decisão de abrir o monte. O que eles descobriram desencadeou uma crise silenciosa dentro do establishment científico soviético. A uma profundidade de aproximadamente 2 metros, a equipe rompeu uma câmara revestida de pedra que abrigava um único objeto. Uma estrutura em forma de sarcófago, feita de uma liga metálica não identificada nas bases de dados de materiais soviéticos. O objeto era frio ao toque, apesar de as temperaturas ambientais do solo estarem acima do ponto de congelamento, e emitia radiação gama de baixo nível mensurável a até 3,6 metros de distância. Um geólogo que tentou inspecionar o objeto diretamente desmaiou momentos após tocá-lo e morreu mais tarde de falência aguda de órgãos. Em 2 semanas, outros 2 pesquisadores envolvidos na escavação foram hospitalizados com sintomas semelhantes aos de envenenamento por radiação. Lesões cutâneas, vômitos e uma queda acentuada na contagem de glóbulos brancos. Nenhum deles havia passado mais de 10 minutos perto do objeto. O sarcófago foi finalmente transportado por via aérea em um container selado para uma instalação de pesquisa perto de Novosibirsk. Os registros de transporte referem-se a ele apenas como Objeto 87K. Memorandos internos da Academia de Ciências, vazados posteriormente no início dos anos 2000, descreveram tentativas fracassadas de penetrar no objeto usando furadeiras industriais e lasers de alta frequência. Sua superfície absorvia todo o aporte térmico e emitia um zumbido constante a 17,4 Hz, uma frequência frequentemente ligada a alucinações visuais e mal-estar em humanos. Nenhum dos exames, incluindo raio-x e ultrassom, revelou algo em seu interior. Mais perturbador foi o efeito que teve nos eletrônicos próximos. Instrumentos de laboratório apresentavam mau funcionamento sem causa, e discos rígidos se apagavam sozinhos durante transferências de dados. Nos meses seguintes, mais 3 membros da equipe de análise adoeceram em circunstâncias inexplicáveis. Um físico ficou cego da noite para o dia. Outro desenvolveu um tumor cerebral. Apesar de não ter fatores de risco prévios, o objeto foi finalmente selado em uma abóbada revestida de chumbo sob a instalação e declarado cognitivamente tóxico. Todo o projeto foi classificado pelo Ministério da Defesa soviético e nenhuma publicação oficial jamais foi lançada. Quando a URSS colapsou em 1991, as informações sobre o sítio K-29 foram perdidas em meio ao caos. No entanto, em 2014, uma imagem de satélite militar desclassificada mostrou obras de construção nas mesmas coordenadas, sugerindo que o local estava sendo reescavado ou monitorado. Nenhum dado novo surgiu desde então. Os habitantes locais, principalmente pastores nenetes, continuam a evitar a região, referindo-se a ela em tons sussurrados como a colina que queima sem fogo. Se o objeto dentro da tumba siberiana foi construído há milhares de anos, então ele precede todas as formas conhecidas de metalurgia e ciência nuclear. Se for mais recente, então alguém o enterrou sob a terra e o cercou de pedras como se ele nunca devesse ser encontrado. Qualquer uma das possibilidades leva à mesma pergunta. O que era tão perigoso que a própria Terra foi usada para escondê-lo? Top 6. A interrupção de sinal na Armênia. Em outubro de 2009, uma equipe interdisciplinar de arqueólogos e engenheiros elétricos da Universidade Estadual de Yerevan lançou um levantamento da região montanhosa de Aragats, no norte da Armênia. Seu objetivo era documentar locais de sepultamento pré-cristãos anteriormente observados apenas em fotos aéreas tiradas durante a era soviética. Um local em particular, localizado perto do vale do rio Kazaga, a uma altitude de 1.900 metros, exibia um contorno circular de pedra perfeitamente simétrico. Acreditando tratar-se de uma tumba da Idade do Bronze, o local foi selecionado para escavação imediata. Mas, desde a primeira hora de escavação, algo começou a interferir. Não com a escavação em si, mas com a infraestrutura da realidade.
Todo o equipamento sem fio começou a falhar a 18 metros do local. Walkie-talkies emitiam estática constante. Dispositivos GPS perderam o sinal de satélite. Câmeras de drones caíram ou retornaram transmissões vazias, inicialmente descartados como falhas de software ou interferência solar. A equipe trouxe substitutos blindados, apenas para encontrar o mesmo resultado. Foi somente quando um técnico de campo tentou transmitir ao vivo um vídeo básico de levantamento que a anomalia se tornou inegável. A transmissão estava distorcida, com pixelização repentina, quadros pretos e fragmentos de áudio contendo sílabas invertidas e frequências baixas e rosnantes. O mesmo arquivo, reproduzido em computadores diferentes, produzia corrupções inteiramente distintas. Era como se os próprios dados se recusassem a ser registrados. Dentro do local de sepultamento, a câmara central consistia em um piso liso, revestido de basalto, e um sarcófago de pedra quadrado, sem entalhes ou inscrições. Sua tampa estava fraturada em um canto, revelando uma cavidade oca. No entanto, o interior estava envolto em uma escuridão além do que qualquer lanterna poderia perfurar. Quando uma sonda digital foi baixada no interior, a transmissão terminou imediatamente e o cabo endureceu, recusando-se a ser retraído até ser forçado manualmente. Em poucos minutos, o laptop conectado à sonda superaqueceu e desligou permanentemente. Tentativas de analisar a transmissão revelaram estranhas marcas magnéticas codificadas no quadro final, assemelhando-se a runas primitivas, embora nenhuma correspondesse a escritas regionais conhecidas. No segundo dia, as anomalias escalaram. Pesquisadores começaram a relatar dores de cabeça intensas, confusão súbita e zumbido nos ouvidos ao ficarem perto da estrutura. Um assistente desmaiou após dizer que podia ouvir cantos dentro da pedra. Outro começou a desenhar compulsivamente espirais concêntricas, sem explicação. Sismômetros colocados nas proximidades para monitorar mudanças subterrâneas começaram a registrar pulsos rítmicos em intervalos perfeitos de 5 minutos, um padrão nunca antes observado na geologia local. O governo armênio, alertado pela Divisão de Segurança da Universidade, enviou uma equipe de contenção de seu Ministério de Situações de Emergência. Ao final da semana, o local foi selado e todo o equipamento confiscado. A explicação oficial citou interferência de concentrações minerais subterrâneas. No entanto, documentos internos vazados sugeriram posteriormente que a estrutura da tumba emitia um campo eletromagnético persistente em frequências capazes de afetar a memória, a percepção e até o desempenho do hardware. O termo usado nesses relatórios foi contaminação informacional. Desde então, o local não apareceu em nenhum registro arqueológico público e o acesso via satélite às suas coordenadas retorna imagens desatualizadas ou borradas. Os membros da equipe envolvidos foram realocados ou deixaram a academia por completo. Uma delas, a doutora Lilith Manoukian, foi entrevistada anonimamente em 2016 e afirmou que teve sonhos recorrentes de uma voz codificada em luz. Ela se recusou a dar mais detalhes. Se a tumba armênia foi projetada para interferir na percepção, na memória e nos registros eletrônicos, isso sugere um nível de intenção muito além de um ritual funerário. Se serviu como um aviso, uma fechadura ou um sistema de defesa, não se sabe. Mas o que quer que estivesse dentro daquela abóbada de basalto fez mais do que resistir à descoberta. Apagou a si mesmo em tempo real. Que tipo de inteligência antecipa não apenas a intrusão física, mas a documentação digital? Top 7. A tumba celta de pedra. Na primavera de 1984, um grupo de arqueólogos europeus começou a mapear uma floresta densa na remota região das Ardenas, no nordeste da França. Após a redescoberta de um local de sepultamento da era celta, originalmente registrado por cartógrafos napoleônicos, mas perdido por mais de um século. O local consistia em um monte de terra elevado, com mais de 4,5 metros de altura e cercado por anéis concêntricos de teixos antigos, conhecidos localmente como Le Bois qui ne parle pas. O bosque que não fala. Sob o monte, escaneamentos preliminares de magnetometria
revelaram uma câmara subterrânea construída a partir de lajes monolíticas de quartzito. A tumba parecia intocada, mas ao final da escavação, um dos membros mais experientes da equipe estaria permanentemente institucionalizado, e o local seria enterrado novamente, não por proteção, mas por medo. Em 3 de maio, o Dr. Heinrich Volz, um experiente arqueólogo e linguista, entrou na tumba sozinho para iniciar a documentação preliminar. Ele ficou lá dentro por aproximadamente 20 minutos antes que colegas o encontrassem vagando pela floresta a 800 metros de distância, descalço, sem resposta e incapaz de lembrar o próprio nome. Volz não tinha ferimentos visíveis, nem sinais de trauma, nem histórico de doença mental. No entanto, várias avaliações psiquiátricas nos meses seguintes concluíram que sua memória havia sido efetivamente apagada. Não danificada, não suprimida, apagada. Ele conseguia falar várias línguas fluentemente, mas não conseguia lembrar o alfabeto. Reconhecia características arquitetônicas, mas não sua própria caligrafia. Exames de ressonância magnética mostraram mais tarde padrões incomuns de atividade neural, especificamente uma redução anormal na função do hipocampo que os neurologistas lutaram para explicar. Dentro da tumba, o que a equipe descobriu foi igualmente preocupante. As paredes eram revestidas com placas de quartzo de alta sílica, polidas até um acabamento espelhado, cada uma medindo mais de 1,8 metro de comprimento e pesando quase 1,5 tonelada. Apesar de sua idade, não apresentavam sinais de desgaste. O interior estava livre de poeira, mofo ou vida de insetos, como se tivesse sido selado no vácuo. No centro da câmara havia um pedestal de pedra esculpida, sobre o qual repousava uma placa de obsidiana aproximadamente do tamanho de um torso humano. Sua superfície brilhava com distorções prismáticas, resistindo ao foco sob os feixes de lanternas. Quando fotografados, os dados da imagem eram constantemente corrompidos, produzindo quadros vazios ou códigos de erro em cascata. Logo, outros membros da equipe começaram a relatar sintomas: desorientação, náusea e sonhos vívidos, acordados descritos como conversas silenciosas com algo invisível. Um técnico que tentou esboçar as gravuras no pedestal produziu apenas linhas caóticas e, quando questionado, não conseguia se lembrar de ter sentado para desenhar. Outro pesquisador escreveu um relatório de campo de 7 páginas inteiramente em uma escrita irreconhecível. Linguistas forenses determinaram mais tarde que os caracteres assemelhavam-se ao Ogham celta primitivo, mas estavam organizados em sequências que desafiavam a estrutura fonética. Em 6 de maio, o coordenador principal da escavação recebeu uma ordem direta do Ministério da Cultura da França: interromper toda a atividade e lacrar o local novamente. Nenhuma explicação foi dada. Em uma semana, o monte foi coberto com concreto reforçado e oficialmente designado como um local de patrimônio protegido, aguardando análise posterior. Em 2024, ele permanece intocado sem novas escavações autorizadas. Periódicos acadêmicos referenciaram brevemente o incidente de perda de memória das Ardenas, mas retiraram as menções após as investigações de acompanhamento serem redirecionadas ou ignoradas. O Dr. Volz foi discretamente aposentado do serviço acadêmico, e seu caso é citado na literatura psiquiátrica interna como um raro exemplo de amnésia retrógrada total não traumática. Se uma tumba pode apagar não apenas a vida dos mortos, mas a mente dos vivos, então seu propósito pode não ter sido a lembrança, mas a defesa, contra a memória, contra a transmissão, contra a própria continuidade. Que tipo de sepultamento é projetado para proteger o mundo não de um cadáver, mas de uma ideia? Top 8. A tumba da mulher que grita. Em agosto de 2011, durante uma escavação de resgate, perto da antiga cidade de Mari, no leste da Síria, uma equipe arqueológica franco-síria descobriu um sarcófago de calcário selado, enterrado sob as fundações de um zigurate parcialmente desabado. O local há muito era considerado instável devido à erosão por inundações, mas imagens de satélite revelaram uma abóbada subterrânea anteriormente não mapeada.
O sarcófago foi desenterrado com precisão cuidadosa e transportado para uma tenda de análise temporária no local. O que se seguiu foi tão perturbador que vários membros da equipe se demitiram na hora, e a documentação oficial nunca foi liberada ao público. O próprio sarcófago era modesto na decoração. Um bloco de calcário liso de 2,1 metros de comprimento sem inscrições ou entalhes simbólicos. No entanto, sua tampa estava selada com uma forma de betume diferente de qualquer outra registrada na história material da região. E a pedra mostrava sinais de desgaste artificial, apesar de ter sido encontrada em um ambiente protegido. Quando o selo foi quebrado e a tampa levantada, cada pessoa presente relatou ter ouvido um som inconfundível, uma mulher gritando. O grito não era mecânico, nem ambiente, nem imaginado. Tinha profundidade espacial e intensidade emocional. Durou aproximadamente 4 segundos e parou abruptamente. Nenhum equipamento de áudio estava ativo no momento da abertura. Quando os dispositivos de gravação foram verificados depois, 2 deles haviam sido corrompidos irreparavelmente. Dentro do sarcófago havia um único esqueleto feminino, enrolado em posição fetal, com as mãos sobre as orelhas. Sua mandíbula estava aberta de forma antinatural, e seu crânio mostrava sinais de microfraturas ao longo do canal auditivo e das suturas cranianas, sugerindo exposição prolongada a vibrações de baixa frequência. A datação por carbono situou sua morte por volta de 1800 a.C., mas testes adicionais revelaram restos de tecidos moles estranhamente preservados ao redor do ouvido interno, como se aquela região tivesse sido alterada química ou termicamente antes da morte. O médico da equipe local registrou uma queda inexplicável na temperatura ambiente ao redor do sarcófago por quase 2 horas após a abertura. Uma queda de mais de 12 horas. Apesar de a tenda estar selada e o clima externo ultrapassar os 95 A reação mais grave veio do Dr. Alain Mercier, um especialista em acústica que auxiliava nos escaneamentos estruturais. Após o grito, ele teria sofrido uma convulsão e começado a falar em uma forma arcaica de acadiano, que apenas um outro membro da equipe conseguia traduzir parcialmente. Suas falas referiam-se à mãe que não pode morrer e ao sopro que prende o silêncio. Ele foi levado de helicóptero para um hospital em Damasco, mas desapareceu dos registros oficiais em poucas semanas. Sua família alegou mais tarde que ele foi transferido para uma instalação militar e impedido de se comunicar. Pouco depois do incidente, a Direção-Geral de Antiguidades e Museus da Síria declarou o local fora de alcance devido à instabilidade geotécnica. E todos os materiais foram confiscados. Relatos do grito espalharam-se online através de e-mails vazados e relatos de segunda mão, gerando especulações de que a tumba fora projetada para liberar um evento acústico ao ser aberta. Alguns teorizaram que o grito era o resultado de uma contenção antiga baseada em som, uma armadilha de frequência deliberada codificada na estrutura e liberada ao quebrar o selo. Estudos posteriores sobre armas acústicas desenvolvidas durante a Guerra Fria descreveriam efeitos sônicos capazes de causar náuseas, desorientação e trauma psicológico. Mas nenhum correspondia à duração ou à clareza do que foi relatado dentro daquela tenda. Se o grito realmente se originou de uma voz, então algo sobre aquele momento, aquele som, foi preservado por 38 séculos sem armazenamento mecânico, esperando apenas que a tumba fosse aberta. E se não veio dos restos mortais em seu interior, então o som não tinha fonte física alguma. Que tipo de civilização projeta uma voz para sobreviver à morte? E por que ela gritou no momento em que a ouvimos? Top 9. A abóbada amaldiçoada em Petra. Em abril de 1992, uma colaboração arqueológica jordaniano-italiana lançou uma pesquisa de integridade estrutural nos cânions do sul menos explorados de Petra, a antiga cidade esculpida em falésias de arenito cor-de-rosa. Enquanto Petra é famosa por suas fachadas majestosas, como o Tesouro e o Mosteiro, mais profundamente em seu labirinto de cânions, encontra-se uma câmara selada conhecida na história oral local como Bab al-Kufiyah,
O portão oculto. Ao contrário da maioria das tumbas de Petra, que são acessíveis e bem documentadas, esta câmara nunca foi adentrada. Não por dificuldade, mas porque cada tentativa documentada de abri-la terminou em um desastre inexplicável. A entrada da câmara fica recuada atrás de um beiral erodido naturalmente e apresenta uma porta de pedra esculpida diferente de qualquer outra em Petra. A superfície não traz inscrições ou motivos decorativos. Apenas uma fenda côncava perfeita, medindo exatamente 45 centímetros de diâmetro, preenchida com depósitos minerais endurecidos. Em 1909, um explorador britânico chamado Charles F. Forster teria tentado perfurar a rocha e morreu dias depois de uma hemorragia cerebral. Em 1958, uma equipe jordaniana usou cinzéis industriais para romper o perímetro. 2 trabalhadores ficaram feridos em um mau funcionamento repentino do equipamento e o projeto foi abandonado. A tentativa mais séria ocorreu em 1992, quando a expedição conjunta chegou com ferramentas de imagem avançadas e scanners de vibração, esperando entender o que havia por trás da parede da câmara. Poucos minutos após o início do levantamento, falhas de equipamento começaram. Unidades de radar de penetração no solo desligaram com leituras corrompidas. Fontes de energia sofreram picos incontroláveis, destruindo o regulador de voltagem principal. A única câmera funcional da equipe capturou 3 quadros antes que sua lente interna rachasse sem pressão externa. Pior ainda, um dos engenheiros que operava os sensores de vibração desmaiou após relatar um toque metálico em sua cabeça. Mais tarde, ele descreveu uma visão de 1000 bocas pequenas sussurrando da pedra. O incidente foi registrado, mas o projeto foi imediatamente suspenso. Investigações subsequentes do Departamento de Antiguidades da Jordânia não produziram explicações racionais. Instrumentos trazidos para testar a densidade da rocha detectaram uma cavidade oca atrás da parede, com cerca de 3,6 metros de largura por 3 metros de altura. Mas nenhum método de entrada pôde ser tentado sem desencadear falha mecânica. Em um documento de debriefing posteriormente vazado para um periódico acadêmico italiano, a câmara foi descrita como eletromagneticamente volátil e insensível aos princípios arquitetônicos tradicionais. Até hoje, a abóbada permanece selada. A face de pedra não mostra erosão ou instabilidade, apesar de séculos de exposição ao vento e à areia. Nenhum guia local se aproxima dela, e o caminho que leva a ela raramente é marcado em mapas turísticos. Pesquisadores que tentaram renderizar digitalmente a câmara, a partir de escaneamentos indiretos, relatam artefatos, desalinhamentos, falsas sombras e dimensões distorcidas, como se a câmara resistisse até mesmo ao acesso virtual. Em 2017, um levantamento independente com drone arqueológico tentou capturar imagens de alta resolução da área. O drone perdeu o controle e caiu na ravina abaixo. Seus dados de bordo foram recuperados mais tarde, mas todas as imagens da abóbada estavam em branco. Se a abóbada em Petra é uma tumba, então ela foi selada não apenas por pedra, mas por um sistema que desafia a intrusão, tecnológica, psicológica ou de outra forma. Nenhum registro explica quem está lá dentro ou por que tais medidas extremas de preservação foram tomadas. E se não é uma tumba, então o que repousa atrás daquela parede de arenito, intocado por mais de 2000 anos? E por que ele ainda resiste a ser conhecido? Top 10. O Poço de Sepultamento de Saqqara. Em novembro de 2006, uma equipe de funcionários de antiguidades egípcias iniciou trabalhos de restauração de rotina na necrópole de Saqqara, um dos complexos funerários mais antigos e densos do mundo. Localizada ao sul do Cairo, Saqqara é famosa pela pirâmide de degraus de Djoser e sua rede labiríntica de poços, tumbas e câmaras seladas. Mas sob uma cripta de armazenamento esquecida, na borda sul do local, conservadores tropeçaram em uma laje de pedra selada que não correspondia a nenhum layout arquitetônico conhecido. Escondida sob séculos de areia e detritos, ela levava a uma escadaria estreita que descia para um silêncio total. O que se seguiu nunca foi publicado formalmente, e aqueles que participaram da escavação desde então silenciaram. De acordo com memorandos internos vazados em 2010,
uma pequena equipe de 6 arqueólogos e equipe de apoio entrou na câmara sob a laje na noite de 16 de novembro. Lá dentro, encontraram um poço de sepultamento profundo, esculpido diretamente na rocha firme, medindo quase 6 metros de diâmetro e perfeitamente circular. No centro ficava uma plataforma elevada de diorito polido, sobre a qual repousava um grande sarcófago sem tampa, feito de um único bloco de alabastro negro, sem inscrições, sem artefatos e sem restos visíveis. Apenas uma cavidade oca preenchida com ar denso e estagnado que desencadeou tonturas imediatas entre a equipe. As notas da equipe, posteriormente editadas em relatórios oficiais, descreviam um estranho fenômeno acústico. Vozes faladas em volume normal ecoavam de forma anormalmente longa, com um atraso de mais de 2 segundos e uma distorção tonal como se estivessem desaceleradas. Gravadores de som trazidos para documentar a câmara produziram estática em loop com tons embutidos que não correspondiam a nenhuma frequência ambiental. Um pesquisador desmaiou enquanto tentava mapear as dimensões do poço, alegando mais tarde que ouviu um segundo batimento cardíaco, não o seu, reverberando por baixo do sarcófago. Talvez o mais perturbador de tudo tenha sido a mudança repentina de comportamento do líder da equipe, Dr. Nadim Al-Hakim, um egiptólogo altamente respeitado. Após entrar na câmara para uma sessão fotográfica individual, o Dr. Al-Hakim teria saído 27 minutos depois, pálido e silencioso, recusando-se a falar ou explicar o que vira. Naquela noite, ele deixou o local da escavação sem informar a equipe. Ele nunca mais foi visto publicamente. Sua carta de demissão chegou uma semana depois, digitada, mas não assinada, afirmando apenas: "Vi o que não deveria ter visto. Não devemos abrir o que foi selado antes da linguagem." Pouco tempo depois, todo o trabalho no setor sul de Saqqara foi interrompido. A entrada do poço foi selada novamente com concreto, sob o pretexto de preservação estrutural. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito nunca emitiu uma declaração pública, e pedidos subsequentes de acesso foram negados sem explicação. Menções ao local nos diários de escavação anuais foram discretamente removidas. Nos anos seguintes, pesquisadores que tentaram triangular a localização do poço usando dados de satélite e mapas históricos notaram inconsistências estranhas. Mapas se desalinhando por vários metros e imagens de satélite de vários provedores mostrando artefatos borrados sobre o local. Sussurros entre guias regionais referem-se a ele simplesmente como Al-Majbur Al-Maskut, a compulsão silenciada. Se o poço de sepultamento sob Saqqara não contém restos mortais, nem nomes, nem oferendas, então que propósito ele servia? E o que poderia fazer cientistas experientes abandonarem suas carreiras em silêncio? Talvez nunca tenha sido uma tumba para os mortos. Talvez fosse uma abóbada destinada a conter algo ainda vivo, ou algo que escuta. Estas 10 tumbas amaldiçoadas, espalhadas por continentes, culturas e séculos, revelam algo profundamente inquietante. Elas não são apenas incidentes isolados de infortúnio ou superstição. Elas formam um padrão de intrusão retribuído com punição, de exploração seguida de silêncio, de conhecimento enterrado não apenas sob terra e pedra, mas sob medo, doença e a própria memória. Isso não é coincidência, isso é controle. Dos desertos do Egito à tundra gelada da Sibéria, esses locais de sepultamento compartilham um fio comum. Aqueles que os abriram sofreram consequências que desafiam a medicina, a física e a lógica. Mortes súbitas, amnésia permanente, falhas de equipamento, alucinações, dados perdidos, pessoas desaparecidas. As reações nunca são as mesmas. E, no entanto, todas parecem variações do mesmo mecanismo travado sendo perturbado, um que nunca deveria ter sido abordado. Se isso fosse apenas folclore, desapareceria sob escrutínio. Mas os detalhes permanecem arquivados em relatórios suprimidos, depoimentos editados, gravações corrompidas e nas carreiras desaparecidas de profissionais respeitados
que viram de mais e disseram de menos. Cada caso revela indícios de supressão sistêmica. Governos que selaram tumbas sem investigação completa. Museus que confiscaram artefatos sem catálogo público. Institutos que realocaram equipes, deletaram nomes, limparam registros. Isso não são erros, são políticas. Padrões de apagamento, padrões de silêncio. Não para proteger os mortos, mas para proteger os vivos do que os mortos ainda podem carregar, do que seus locais de descanso ainda podem emitir, do que seus criadores podem ter codificado em pedra, frequência e espaço. E então vem a pergunta não dita: o que perdemos por causa desse medo? Que conhecimento, que avisos, que avanços tecnológicos ou psicológicos foram selados e enterrados novamente sob concreto? E despiste? Teriam os antigos engenheiros dessas tumbas dominado formas de percepção, manipulação sonora ou interferência eletromagnética que ainda não compreendemos? Seriam essas câmaras armas, memórias, sinalizadores ou prisões? Frequentemente falamos da arqueologia como a descoberta da verdade. Mas e se essas tumbas não forem destinadas a serem compreendidas? E se compreendê-las for o próprio gatilho que ativa sua defesa? Quando a memória é apagada, quando o som queima os ouvidos, quando a visão se distorce, quando os dados desaparecem, não estamos olhando para metáforas. Estamos olhando para sistemas de contenção, sistemas que ainda funcionam. E a verdadeira tragédia não são apenas os corpos que foram enterrados, são os avisos que vieram com eles. Há uma razão pela qual nos dizem para não perturbar os mortos, não por reverência, não por mito, mas porque algo nessas tumbas ainda está ouvindo. Se esses relatos de defesas antigas e história perdida mudaram a forma como você vê o chão sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos escavando as verdades que tentaram manter escondidas. Ajude-nos a plantar as sementes do futuro. A próxima abóbada de segredos será aberta em breve.